Abra comigo suas Bíblias em 1 João, lá pertinho de Apocalipse, um pouquinho depois de Gênesis, mas está ali fácil de ser localizado. 1 João 5, vamos ler a partir do versículo 11. Ontem pela manhã às 8 nós nos reunimos aqui para prepararmos um café da manhã, onde nós fomos fazer um culto ao ar livre logo cedo, lá no Jardim Cipava. Fica para lá, eu acho, né? Uns 2, 3 quilômetros para lá. Foi uma grande bênção. A gente veio, preparou aqui o café da manhã. Fomos para lá, tinha uma igreja pronta lá já, né, Raul? Tinha uma galera lá e foi muito bom. Nós podemos não só servir o café da manhã ali, mas principalmente nós realizamos um culto, a palavra de Deus foi pregada. As crianças também, olha que coisa interessante ontem, né? Lá tem um playground lá na praça, e tinham muitas crianças ali. E as crianças também foram alcançadas e impactadas pelo Evangelho. Né? O pessoal do Ministério Infantil estava lá, e teve uma situação que depois seria legal uma hora a Júlia contar detalhadamente aqui, mas houve conversões ali. Crianças entregaram a vida a Jesus e foi lindo, porque teve uma criança que entregou a sua vida a Jesus e ele queria uma Bíblia. Aí nós demos uma Bíblia para ele e ele perguntou assim, mas aonde foi que Jesus morreu? E a Júlia mostrou no mapa, né, no mapa que fica no final da Bíblia, a Júlia mostrou, foi aqui. E ele saiu, não, então meus amigos precisam saber. E ele saiu contando para todas as crianças que estavam ali. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Agora nós, como igreja, temos que orar para que Deus nos dê braços e que Deus nos dê estratégia e sabedoria, porque aquelas pessoas ontem que atenderam ao chamado de Cristo, elas precisam ser acompanhadas. E nós precisamos acompanhar essas pessoas, né? Eu não sei se naquela região ali tem uma igreja que seja comprometida com a palavra para encaminharmos eles para lá. Mas se isso não acontecer, a gente precisa acompanhá-los, a gente precisa discipular essa galera, né? E isso é nosso papel como igreja de Cristo, de fazer isso. Então, se disponham, né? E nos procure aí, a gente já tem, hoje inclusive tem um discipulado aí com a nossa liderança aí, mas a gente vai precisar alavancar mais, esticar, né, as tendas aqui, porque nós vamos precisar de que toda a igreja seja discipuladora, né? Nós precisamos ser discípulos de Cristo e ajudar outros a serem discípulos de Cristo. E esse é o papel da igreja que é de Cristo. Amém? Tivemos um culto à noite também com os jovens. Gente, Jesus purinho o culto ontem. Foi uma bênção, né? Foi um mover muito especial do Espírito Santo de Deus no culto com os jovens ontem. Muitos deles foram tocados. Eu arrisco a dizer que todos ontem fomos chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma bênção. Continuem orando pelo Ministério de Jovens. Continue orando pela Elaine, pelo Alex, continue orando pelas crianças, a Wanda e toda a equipe dela, continue orando pelo pastor André, pela Renata, continue orando pela igreja, pelo pessoal do ICA, irmãos, pelo nosso projeto Apolo, que nós não podemos esquecer. Nós precisamos orar uns pelos outros. Somos uma família. O pai não esquece da mãe, o pai não esquece do filho, não é isso? O filho não esquece do irmão. Eu falo pelos meus, a Gabi, o Giovanni e a Júlia, os três brigando o dia inteiro. Mas também os três se amam o dia inteiro. Assim somos nós somos uma família. Devemos orar uns pelos outros e nos preocuparmos uns com os outros. Então, vamos orar uns pelos outros. Amém? Abriram aí? 1 João 5, de 11 a 13. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tem a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Semana passada, vocês lembram que na quinta-feira eu passei um susto muito grande com meu pai, né? Passou mal e tal, e foi parar no hospital. E aí eu contei a história para vocês, que enquanto eu conversava com ele aqui de Osasco, e ele lá em Itaquera, e eu falei com o velho, e o velho falou, eu falei, pai, eu estou chegando aí. E ele falou para mim assim, se não der tempo, a gente se encontra na eternidade.
Eu falei, não, tá bom, eu acredito em tudo isso, eu sei que você está salvo, que está tudo certo, mas eu ainda preciso te ver, né? Mas deu tempo de chegar lá, e aí eu falei que a igreja estava orando, eu até mandei para vocês, né? Que ele falou que espera conhecer vocês. Mas, se não der tempo, que ele vai conhecer todo mundo na eternidade. E eu tive a oportunidade de ir lá conversar com ele, nós conversamos muito sobre a certeza da salvação, sobre a segurança da salvação. Eu sei que meus pais são salvos, eu sei da minha salvação, eu tenho certeza disso. Mas muitos crentes, se nós perguntarmos até aqui mesmo, talvez muitos tenham dúvida a respeito disso. E a semana passada, enquanto o irmão Paulo ministrava aqui, eu estava sentado ali, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, vamos refletir hoje um pouquinho sobre a certeza da salvação, sobre a nossa segurança em Cristo. E a respeito da segurança em Cristo, o teólogo Jacó Armínio, ele afirma o seguinte, que é possível que aquele que crê em Jesus Cristo tenha certeza e esteja convencido, se o seu coração não o condenar, de que ele agora está na realidade da certeza de que é um filho de Deus e está na graça de Jesus Cristo. Tal certeza é formada na mente, bem como pela ação do Espírito Santo, atuando em seu interior e pelos frutos da fé, a partir da sua própria consciência e do testemunho do Espírito Santo com a sua consciência. O que Armínio está nos dizendo aqui? Que sim, pela fé em Cristo Jesus, nós podemos ter certeza da nossa salvação, não há dúvida. A menos que você tenha dúvida em relação à sua fé e o amor a Deus, aí você pode ter a dúvida a respeito da sua salvação. Mas se a sua fé é genuína e está embasada na palavra de Deus, arraigada na palavra de Deus, crendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, se você crê verdadeiramente que Jesus te salvou, então você está salvo. Não há nada que possamos fazer. O texto que acabamos de ler, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. O Filho de Deus é a vida. João 14 vai dizer o quê? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele está a vida, nele brota a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho jamais terá a vida. Não tem jeito. O texto não deixa dúvidas quanto a isso. Ou como nós vamos ver no texto bíblico, também o teólogo Robert Schenck vai dizer que somos eleitos no Filho. É pelo Filho, é através do Filho. Deus nos vê pelo Filho. Quantas vezes, então, nós já nos deparamos com essa pergunta, com esse questionamento, e muitas vezes, ou nós não temos a resposta, ou nós afirmamos categoricamente, né? Não, eu sou salvo, sim, eu tenho certeza da minha salvação, mas lá no coração, lá no fundo, está morrendo de medo, né? Poxa vida, mas e se eu morrer agora, o que será, né? Então, esse é um pensamento, essa é uma preocupação muito válida. Nós devemos, sim, nos preocuparmos sobre isso. Até porque a Bíblia nos fala sobre a possibilidade da perda da salvação. Mas esse não é o tema aqui. O nosso tema nesta manhã não vai ser falar sobre a perda da salvação, mas sim sobre a certeza da salvação. Eu sou salvo porque eu tenho Cristo no meu coração. Então nós vamos aproveitar aqui e entender quais os principais motivos que nos levam à dúvida da salvação, a duvidar. Muitas vezes nós duvidamos da salvação. Isso é uma coisa que Satanás desde sempre tem colocado na nossa mente, desde lá do Éden. Lembram-se lá de Eva? Ele não foi lá e falou um monte de coisa, não, porque Deus mentiu, Deus enganou Deus. Não, ele coloca o que no ouvidinho de Eva, no coração de Eva? Olha, mas será que é isso mesmo? Plantou a dúvida. E muitas vezes, mesmo nós dentro da igreja, estamos dentro da igreja 24 horas por dia, 7 dias na semana, o diabo ainda sopra no nosso ouvido e muitas vezes nós, desatentos, ouvimos e damos valor a esta questão. A salvação ela é uma provisão totalmente e exclusiva de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, né?
é algo totalmente iniciado, planejado e executado por Deus. Nós vamos ver que é do interesse de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo 2. Cabe ao homem crer verdadeiramente, como nós lemos. Cabe ao homem crer na pessoa de Jesus Cristo. Crer no sacrifício de Jesus Cristo, na morte vicária de Jesus Cristo, salvando-nos, remindo-nos dos nossos pecados. Morte essa que era minha e sua, mas Ele levou sobre si os nossos pecados e Ele foi para a cruz. Deus planejou e executou em Cristo, no seu Filho, o projeto de salvação. Por isso que nós precisamos entender isso. Que Deus, Ele providenciou todo o mecanismo, o método de salvação. Por isso precisamos entender o seu amor por todos e cada um dos seres humanos da face da terra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, monogenese de Deus, para que todo aquele que nele crê, fides, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, todo e cada um dos seres humanos da face da terra. Isso não significa, então, que todos aceitarão o sacrifício de Jesus. Nós sabemos, há diversos textos na Bíblia, Mateus 25, Lucas 12, Marcos 6, Romanos 6, e muitos outros, que dizem que nem todos atenderão ou aceitarão o chamado de Cristo. Mas isso não significa que Deus deseja ou que Deus planejou que você não aceite a Cristo, que você vá para o inferno. Não, não é isso. Deus deseja que todos sejam salvos. E hoje em dia nós vamos ver que muitos cristãos pregam por aí, mas pregam a respeito da salvação, mas nem eles mesmos sabem se a sua salvação está garantida. Por quê? Porque muitos não sabem se são de fato escolhidos ou não. Aqueles que creem no determinismo, de que Deus determinou que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Então você pode, aquele que acredita dessa forma, ele vai entender, ele vai viver uma vida de santidade, ele vai viver uma vida cheia do Espírito Santo, vai se relacionar com Deus, mas ele vai viver a vida inteira na dúvida, sem saber se é salvo ou não. Isso para mim é uma dúvida muito cruel, uma coisa muito uma maldade muito grande. Para mim chega a ser até algo maligno você viver nesta dúvida. Porque se você anda com o Senhor, não há como você ter dúvida de que a salvação foi eficaz, a salvação do Senhor. Outros pensam que é dando o dízimo que vai ser salvo. Coitado! Uma pessoa que pensa que a salvação é por obra é um coitado. Aquele que pensa que vai poder despejar caminhões de dinheiro dentro de uma igreja para ser salvo, é um coitado, está perdido e não sabe. Outros acham que fazendo boas obras, ajudando os necessitados, doando cesta básica, ou fazendo qualquer outras coisas dessas, ações, vão herdar a salvação. Poxa vida, e aquele que recebe a ajuda e não tem como ajudar ninguém? Então esse não vai ser salvo nunca. Olha que absurdo. Também está errado. Então, diante de tantas controvérsias, como podemos ter certeza da nossa salvação? Então eu quero primeiramente observar aqui o porquê que nós não temos, o porquê que muitas vezes, muitos cristãos não têm a certeza da sua salvação. E aqui eu vou me fazer valer do livro Segurança da Salvação, do teólogo reformado Joel Beck, que diz o seguinte, ele traz vários motivos, mas eu separei apenas alguns, e vamos descorrer um pouquinho aqui. Uma das razões para não se ter a certeza da salvação é o próprio pecado. Deixamos que a dúvida plantada no nosso ouvido cresça e venha expandir no nosso coração. Olha só, nós pensamos muitas vezes, o crente está lá dentro da igreja por muito tempo ouvindo o Evangelho, mas acaba focando e ouvindo, valorizando muito mais a questão do pecado, dos seus pecados, mesmo antes de ter a Cristo ou depois. Ele acaba valorizando ou supervalorizando o pecado, em vez de valorizar
o que realmente importa, que é o Evangelho de Deus na sua vida, a salvação de Cristo na sua vida. Então, aquele crente que está na igreja há muito tempo, ele começa a focar, a pensar, poxa vida, mas eu sou tão pecador, que a pergunta acaba sendo assim, não sei se amo tanto a Deus, mas como Ele pode me amar, como Ele pode realmente me amar com tantos pecados que eu tenho? Olha aí, o foco está no pecado, não no amor. Porque a Bíblia fala o quê? Que Ele nos ama da forma que somos. Que no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo e pela fé cremos nele como Filho de Deus, os nossos pecados são removidos. Não nos resta dúvida quanto a isso. Então, o crente, depois que ele passa pelo Evangelho, ele não tem mais prazer no pecado. Ele não precisa mais ficar remoendo as coisas que passaram. Por quê? Porque a partir do momento de Jesus na minha vida, eu não terei mais prazer em viver na prática do pecado. Isso já não faz mais parte de mim. Mas aí sopra-se no ouvido, né? Não, mas será? Será que verdadeiramente o Evangelho tem poder para restaurar todo esse sentimento de você? Tem poder para tirar essa impressão que você tem de que jamais você será salvo? Poxa, afinal de contas, o céu é um lugar somente para santo. E você jamais conseguirá chegar à santidade. Mas a Bíblia nos ensina que, quando Jesus entra na nossa vida, tudo se faz novo. A partir do momento de Jesus na nossa vida, nós somos totalmente transformados. A partir do momento da pregação do Evangelho, da eficácia do Evangelho na nossa vida, nós somos moldados, nós somos mudados. Onde há amizade, agora há amor. Onde havia inimizade, agora há amizade, há família. Há um grupo reunido que se ama. Onde havia ódio, agora o amor é o foco. Onde havia ignorância a respeito de Deus, agora a luz do Espírito Santo está trazendo à tona o entendimento para o Espírito Santo nos revelar o poder e o valor do Evangelho. Nossas mentes são libertas para entendermos o Evangelho. A preocupação com o pecado torna-se algo como assim, eu não sinto prazer, eu não quero viver no pecado. A minha preocupação não está mais na minha vida lá atrás, no passado pecaminoso que eu vivi. Cristo nos libertou para que nele tenhamos a certeza da nossa salvação. Uma outra razão seria a falta da compreensão bíblica de Deus. A essência de uma fé verdadeira, de uma fé bem fundamentada, é uma compreensão bíblica de quem Deus é. Vamos ver Paulo lá em Romanos 8, a partir dos versículos 31 e 32, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como também nos dará livremente todas estas coisas? Paulo, ele está seguro de que Deus é por nós. Desculpa, irmãos. Paulo está seguro. Paulo sabe que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. O plano perfeito, Deus de Deus, o Deus encarnado, Deus que é Espírito soberano, encarnou o seu filho para morrer por nós. Este é o amor de Deus. Quem nos separará então desse amor? Como que eu vou ser separado de algo que é imensurável aos olhos do homem? Como nos separar do amor de Deus desta forma? E o versículo diz que ele nos justifica. O versículo 33 vai dizer que é Deus quem nos justifica. E foi Cristo quem morreu e ressuscitou por nós. Então, quem nos vai separar? Quem vai nos separar disso tudo? E o texto vai dizer: nem a tribulação, nem o medo, nem a angústia, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem angústia, nem preocupação. Meus irmãos, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Jesus purificou os seus pecados, Jesus te limpou. Jesus purificou a sua vida. Acabou.
As preocupações que vivemos fazem parte da geração, da natureza pecaminosa que temos. O cansaço, a preocupação, o medo, a angústia, tudo isso faz parte, mas nada dessas coisas, nenhuma dessas coisas poderão nos separar do amor de Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos carrega no colo para enfrentarmos todas as necessidades dos nossos dias. Se entendermos o amor de Cristo, se entendermos o amor de Deus, o Pai, em Cristo, nós vamos entender a salvação. É o que Paulo está dizendo, que nada poderá nos separar. Outra razão pela qual muitos crentes não têm certeza da sua salvação é a falta de clareza sobre a doutrina da justificação pela fé. Temos estudado isso aqui, no Crescer, nas quartas-feiras, no Projeto Raízes. Quem nos justifica? Quem nos justifica é Jesus. Lá em Romanos 3,26 diz que Jesus é o justo e o justificador. É Ele quem nos justifica. Como pobres pecadores, nós recebemos o dom da salvação por meio da nossa fé verdadeira em quem? No justo e justificador. Eu preciso crer no Filho de Deus para ser justificado pela minha fé nele. Eu posso ter fé no que for. Posso ter fé, sei lá, até que esse copo d'água aqui vai virar café de repente, ó. Eu posso ter fé de que esse ventilador vai salvar a minha vida. Eu posso ter fé que essa coluna vai desaparecer e não vai atrapalhar os nossos cultos. Eu posso ter fé num monte de coisa. Mas essa minha fé não vai me levar a nada. Eu posso ter fé num monte de pessoas, num monte de situações. Crer que essas pessoas, que essa situação... Eu posso ter fé no governo, de que as coisas vão mudar. Mas nada vai acontecer. Agora em Jesus Cristo não. Eu sou justificado pela fé nele, porque nele há a salvação, porque nele há a mudança de vida, nele há a mudança de caráter, e somente ele pode me dar a certeza da minha salvação. A fé em si mesma não é a base da nossa justificação, mas apenas um instrumento, um meio pelo qual nos apegamos a Cristo e à sua justiça. E nós vamos ver o autor aos Hebreus dizendo lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nos achegarmos a Deus. Nós somos justificados em virtude da justiça objetiva e consumada em Cristo. Por que uma justiça objetiva? Porque ele veio, Jesus encarnou, Deus encarnou Jesus com um propósito. Jesus não morreu à toa. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu por amor a todos os seres humanos. Jesus morreu por amor, para que nós pudéssemos ter um encontro com Ele. A fé é a nossa apreensão dessa justiça. A fé em Cristo nos une a Deus, nos une a Cristo. É a fé que faz nos entender a palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar disso. O Espírito Santo nos iluminando para entendermos a santa doutrina. Então, podemos então ir a Deus como pecadores, sabendo que Deus não exige nada de nós para recebermos da sua graça. Não há nada que você possa fazer para receber a graça de Deus. Porque independente do que você fez, a graça dele já está sobre você. Basta crermos, é pela fé. Podemos vir como estamos, apoiando-nos completa e exclusivamente nos méritos de Cristo na cruz. A justificação vem pela fé no Filho, o verdadeiro eleito, como está em Isaías 42, versículo 1. A nossa eleição está, então, condicionada a Cristo. Se não passarmos pela cruz, não haverá salvação. Outro ponto seriam crentes que, por alguma vergonha, por alguma situação, se opõem, se omitem de confessarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. 1 João 2,23 diz: aquele que nega o Filho, este não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem também o Pai. É interessante que o termo aqui, reconhece, tem o mesmo significado de confessar.
Então, aquele que confessa que Jesus é o Filho, sim, ele está no relacionamento com o Pai. Então, nós vamos entender que quando João se refere a conhecer que Jesus é o Cristo, ele está se referindo àquele crente que, quando não sente a necessidade, ou simplesmente prefere se abster em confessar Jesus Cristo aos outros, traz trevas à sua própria alma. O crente que tem dificuldade de expressar Cristo da boca para fora, ou com a sua vida, é uma anomalia. Nós vamos estudar isso hoje, no discipulado. O crente que não tem prazer em confessar Jesus Cristo é um crente com defeito. Tem alguma coisa errada aí. Se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, se isso é uma verdade para você, você vai precisar, você vai demonstrar que, se você vai desejar, você vai querer anunciar isto em todo o tempo. Se isso é uma verdade na sua vida, você vai querer fazer. O crente que se envergonha do Evangelho, o crente que se preocupa em não, que tem vergonha de anunciar o Evangelho, esse crente que se manter assim, ele vai automaticamente se esfriar, ele vai desanimar. Olha a dúvida plantada. Eu não vou confessar algo que eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Olha aí, ontem, como eu falei, a criancinha lá ouviu a história de Jesus e já automaticamente já quis, eu tenho que contar para esse. É isso. Os evangelistas, lá no primeiro século, os cristãos, nós vamos ver os cristãos automaticamente, eles aceitam a Cristo e eles automaticamente saem anunciando o Evangelho. Por quê? Por causa da alegria em confessarem a Cristo como Senhor de suas vidas. E é uma coisa natural. Isso deve ser uma coisa natural daquele que tem certeza da sua salvação. O cristão que tem certeza da sua salvação, ele exala Cristo. Aonde ele está vivendo Cristo. E se ele não estiver falando de Cristo, ele está demonstrando Cristo. É lá no serviço, é na escola, é no namoro, é no trabalho, em tudo, aonde você está. A pessoa vai olhar para você e vai ver Deus na sua vida. Não há como termos certeza da salvação, a alegria da salvação, e não queremos espalhar isso para todo mundo. Outro ponto, pessoas que não têm certeza da salvação por causa da sua desobediência. Olha só, são pessoas que não conseguem desfrutar de níveis elevados com Deus, não conseguem desfrutar de níveis elevados da segurança em Cristo, porque gostam ou persistem na desobediência a Deus. Cair no pecado, pecar, todos nós pecamos, mas a questão está no continuar no pecado. Nós vemos que cair e continuar no pecado, enquanto resistimos à vontade de Deus para as nossas vidas, entristece e apaga o Espírito Santo. Se nós praticamos a desobediência, pecamos e temos prazer nisso, o Espírito vai se apagando. Se caminhamos sozinhos, se estamos numa luta, passando por dificuldades sozinhos e não compartilhamos com a família, que não compartilhamos com os irmãos, a gente vai passar sozinho, a gente vai ficar triste sozinho, a gente vai ficar depressivo sozinho, a gente vai ficar ansioso sozinho. Nós não podemos cair e persistir no erro. Recusar-se a realizar um autoexame bíblico e negligenciar as disciplinas espirituais, por exemplo, num estudo bíblico, numa oração, tudo isso pode impactar negativamente na nossa certeza da salvação. Algumas pessoas veem a graça de Deus no Evangelho e entendem a justificação pela fé, mas não cuidam da sua vida espiritual na caminhada cristã. Muitos aqui vão dizer, eu sou crente, eu sou salvo, eu tenho certeza da salvação, mas só pega a Bíblia no domingo. Muitos vão dizer, eu tenho certeza, eu caminho com Deus e tal, mas são relaxados no seu devocional diário com Deus. Muitos não estão preocupados com isso.
Agora, quando vão parar numa situação delicada, num hospital, numa prisão, alguma situação complicada que está ocorrendo, aí lê a Bíblia todo dia, ora 24 horas por dia, é o cara mais crente do planeta Terra. Nós não podemos ser relaxados nos nossos devocionais, na nossa busca diária com Deus. Todos nós precisamos nos perguntar: sou sincero em meu esforço para viver de acordo com a palavra de Deus? Nós nos esforçamos para tanta coisa. Nós nos esforçamos para cuidar bem dos filhos, nós nos esforçamos para ser o melhor funcionário, nós nos preocupamos para ser os melhores pais, para ser o melhor funcionário, o melhor jogador de futebol, o melhor tudo. Nós queremos ser o melhor em tudo. E por que com as coisas do Senhor somos negligentes? Como podemos ter certeza de algo que é tão importante para nós, que diz respeito à nossa salvação eterna, mas eu sou negligente com as coisas do Senhor aqui e agora? Não tenho prazer em meditar na sua palavra, não tenho prazer em confessar a Cristo, não tenho prazer de ir num evangelismo, não chego cedo para o culto, não vou lá para o culto de jovens, não ajudo os líderes, não faço nada para as coisas do Senhor. Como eu posso ter certeza de salvação? Eu não estou preocupado com o Senhor, eu não estou preocupado com aquele que me salvou. Então a negligência, o relaxo, a falta de disciplina no estudo é um ponto que também dificulta termos certeza na nossa salvação. A nossa própria consciência nos condena, de modo que nos impede de termos a certeza da salvação. Jamais conseguirão ter a certeza da sua segurança em Cristo aqueles que não conseguem enxergar a necessidade dele. Eu preciso do Senhor, eu desejo, eu quero, eu necessito. Enquanto nós não estivermos desesperadamente com fome do Senhor, nós não vamos conseguir enxergar a necessidade que nós temos dele. Se queremos ter certeza da nossa salvação, precisamos focar nas coisas do alto. A Bíblia diz, Jesus diz lá em João: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em 1 João vai continuar dizendo, desta forma sabemos que o conhecemos. Como sabemos que o conhecemos? Se guardamos os seus mandamentos. Outro ponto sobre as dúvidas quanto à certeza da salvação é porque não apreciamos o ministério íntimo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Negligenciar ou minimizar o Espírito Santo, o Espírito que nos adota e faz morada em nós, também faz com que os cristãos continuem a ignorar os indícios da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por exemplo, se Deus diz que ter fome e sede de justiça de Cristo é um sinal da graça operada pelo Espírito, mas se não se sabe que esta fome, se eu não enxergo que eu tenho esta fome de Cristo, essa sede de Cristo, se eu não enxergo isso como um sinal da graça, a fome e sede de Cristo não vai valer de nada, porque eu não vou entender isso. O amor pelos irmãos, se nós entendermos que o amor pelos irmãos é sinal da graça de Deus operada pelo Espírito, se eu não entender isto, que é graça de Deus na minha vida, não vai adiantar de nada eu falar aqui que nós precisamos amar uns aos outros. Qualquer bem que encontramos em nós mesmo precisa ser algo operado em nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te faz amar ao próximo. É o Espírito Santo que habilita você a vir ou não buscar a presença do Senhor. É o Espírito Santo que atua na sua vida a fazer você desejar mais dele. Agora, se nós não entendemos que isso é obra do Espírito Santo, nós vamos ficar aqui orando igual uns patetas, pedindo que o Espírito Santo encha as nossas vidas e nada vai acontecer se nós não crermos. Precisamos entender a graça de Deus sobre as nossas vidas. O crente que não consegue apreciar, valorizar o relacionamento com o Espírito Santo, na verdade, não conhece os sinais e os frutos da graça sobre as suas vidas. Isso nos torna incapazes de ter certeza
da salvação. Se eu não me relaciono com o Espírito Santo, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu sou incapaz de percebê-lo agir na minha vida, eu serei incapaz de ter certeza de algo tão importante. Um outro ponto, a própria inclinação. Eu pus esse negócio de propósito para eu ver a hora, tá? O temperamento natural e a mentalidade danificada pode ser um obstáculo para o cristão. A forma em que nossa personalidade, nós estamos programados para que as nossas emoções oscilem. Uma hora nós estamos bem, uma hora nós estamos mal. Uma hora nós estamos confiantes, outra hora nós estamos em dúvida. Olha só, nós já somos, por natureza, inclinados a duvidar. Por natureza, nós somos inclinados a sermos descrentes. Para muitos desses crentes, desses cristãos que são desequilibrados, vamos dizer assim, nós vamos ver que para ele o copo sempre está meio vazio, nunca meio cheio. Nós somos programados a ver sempre as coisas da pior maneira possível. Nós vamos ver que muitos desses cristãos, mesmo que eles temem a Deus, mesmo que eles busquem a Deus, eles temem que a presença de Deus, que a presença favorável de Deus esteja com eles. Ah, não, hoje eu não estou muito bem espiritualmente. Eu nunca vi isso, né? Mas enfim, eu não estou bem espiritualmente hoje, então Deus não está assim tão favorável comigo hoje. Mas amanhã eu pus um termômetro espiritual no braço. Hoje eu estou crente. Deus está comigo. Ó, meu nível de fé está 38,5. Então, quer dizer que a fé está boa, não é isso? É assim. Aí no outro dia está lá no 35. Ixi, estou mal. Deus não está aqui hoje não. Deus foi lá para a saúde. Foi para lá, para Diadema. Não está em Osasco não. Não é assim. Nós precisamos olhar as coisas e buscarmos enxergar as coisas como Deus enxerga. Claro, isso é uma hipérbole, mas nós precisamos olhar as coisas focando no que nós estamos fazendo que possa ser algo para agradar a Deus. A situação está difícil, mas o Senhor está com você ali. Ele estava com o pessoal lá na Cova dos Leões, com o Daniel na Cova dos Leões, com os amigos dele lá na Fornalha de Fogo. Ele estava lá, e Ele está com você aqui também. Ele sempre está conosco. Nós somos muito inclinados a duvidar do que é invisível. Muita gente crê em tudo porque vê, né? Tem gente que quer até em banana, né? Olha para a banana lá, ó, essa banana aqui, ó, que está aqui, você está vendo? Essa banana, ela cura, ela restaura, ela salva. E vai lá, traz... Tem gente que... Rato, não é isso? Vai lá, tem um templo num lugar no mundo aí que tem até templo para o rato. Tem gente que vai lá e leva leite para o rato, tira do filho e dá para o rato. Porque o rato salva, cura, restaura. O rato, ele reencarna você melhor, não é isso? Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita em rato. Agora, tem gente que duvida do ato soberano de Deus, da salvação na sua vida. Precisamos olhar para o Senhor com fé, crendo verdadeiramente, da mesma forma que o ar que nós estamos respirando, nós não estamos enxergando, mas o nosso Deus está aqui, Ele é real, a salvação é real na nossa vida. Eu vou caminhar aqui por último ponto. Satanás é a principal razão das nossas dúvidas. Satanás que impede o cristão de enxergar a segurança da salvação. Seu objetivo é influenciar o cristão para que tenha dúvidas quanto à salvação. Seu objetivo é que se entenda de maneira distorcida a mensagem do Evangelho. O que Deus falou lá no Éden? Vocês podem fazer de tudo, mas não coma daquela árvore. O que a serpente vem e faz? Será que foi isso mesmo? Então, quando o Evangelho está nos dizendo, sede santo, porque eu sou santo, o que ele planta no nosso ouvido? Mas será que é isso mesmo? Será que você não pode falsificar uma nota fiscal? Será que você não pode chegar lá para o seu contador, temos 2 aqui? Será que você não pode chegar para o seu contador e falar assim, sonega aquele 1 milhão lá de imposto,
que eu te dou metade para você e metade fica para mim. Aí você olha, você está devendo até a tampa, esse dinheiro vai salvar o mês, salvar o ano. Aí você fala, realmente, eu acho que isso aqui não é pecado. Não é bem assim. Não, pecado é pecado e ponto final. Não existe meio pecado. Pecado é pecado. O diabo faz com que nós venhamos a entender a mensagem do Evangelho de uma maneira distorcida. Outra coisa, enxergarmos a justificação pela fé, pela graça, de uma maneira distorcida. Não, não é bem assim. Você pode isso, você pode aquilo. Os gnósticos já faziam isso na igreja no primeiro século. Paulo combateu, João combateu, os apóstolos combateram essas heresias. Não, a verdade do Evangelho, a palavra do Evangelho continua sendo a mesma desde os primórdios. Satanás se esforça para nos manter em trevas no que diz respeito à nossa salvação, nos enchendo com essas dúvidas. Ele lança dardos flamejantes contra nós, condenando-nos, insinuando questionamentos e suspeitas sobre a suficiência da justiça de Cristo ou a sinceridade da nossa fé. Quantas vezes, nós nos deparamos com isso? Mas será que eu acredito mesmo? Será que é isto mesmo? Isso são dardos flamejantes sobre a sua vida. Rejeite. Com métodos traiçoeiros, Satanás ataca a mente que não colocou o capacete da salvação, que não segura o escudo da fé, que se esqueceu de usar o cinto da verdade, da couraça da justiça e o calçado do evangelho da paz. Satanás busca minar nossa fé, persuadindo-nos a duvidar da nossa posse da vida eterna. Paulo diz a Timóteo, tome posse da vida eterna. Foi Jesus que conquistou para você, que trouxe para você a certeza e a segurança da vida eterna. Por isso Tiago nos incentiva, a resistir ao diabo e a perseverarmos na fé. Então nós vimos que o maior problema de todos é o Satanás colocar nas nossas vidas a questão da dúvida, sou ou não sou salvo. Como então podemos ter certeza da salvação? Devemos estar seguros da nossa salvação, não através do que sentimos ou do que achamos, mas por termos a garantia da palavra de Deus, de que todo aquele que crê em Jesus Cristo, sim, este é salvo. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. A morte expiatória de Cristo, sim, foi universal para alcançar toda a humanidade, mas é eficaz apenas aquele que crê em Jesus Cristo. Ela é condicionada a crermos nele e perseverarmos, buscarmos em todo o tempo termos uma vida diante do Senhor. Precisamos conhecer a palavra, para não vivermos vacilantes em relação à nossa vida cristã, para sabermos da nossa identidade de filhos de Deus. Precisamos entender a cruz para darmos real valor ao sentido da cruz, ao que era o valor que a cruz merece nas nossas vidas. Todo cristão deseja ter certeza da salvação, a certeza de que quando Cristo morrer ou quando a morte chegar, nós vamos estar com Ele lá na glória. E é interessante que Armínio também, ele vai nos facilitar o entendimento a respeito da nossa salvação. Isso eu peguei aqui também na nossa aula do Crescer. Os 4 testemunhos, Os 4 testemunhos internos do Espírito Santo, os 4 testemunhos da salvação, que nos ajudam, nos dá uma luz. Não é o modelinho único, a última palavra final a respeito de entendermos isso, mas nos ajuda a nos questionarmos, nos ajuda a nos autoanalisarmos e termos, sim, certeza a respeito da nossa salvação. São eles o senso de fé, o testemunho interno do Espírito Santo, a luta do Espírito contra a carne e o desejo de engajar-se em boas obras. Vou falar rapidinho sobre os temas. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de
Deus, glória a Deus. Então, as pessoas, nós devemos nos perguntar, temos fé em Jesus? Fé todo mundo tem, crente todo mundo é. Crente em alguma coisa tem fé em alguma coisa. Mas eu tenho fé verdadeira, genuína em Jesus. Eu creio que Jesus realmente, Ele é tudo que me basta. Ele é suficiente para mim. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele é suficiente para você, então a resposta é sim, né? Expressando tal conceito, logicamente, né? Se Deus salva os que creem nele, logo eu sou salvo, né? Portanto, Deus me salvou. A segurança da salvação, confirmada nas promessas de Jesus Cristo, podem ser constatadas em diversos textos bíblicos. Os evangelhos, vou pegar os evangelhos, as cartas de Paulo, diversos textos vão nos mostrar isso. Mas eu quero ler com vocês João 3,36, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A fé genuína na obra expiatória de Jesus Cristo nos dá certeza da vida eterna. E você sabe, você tem esse senso de fé. Você sabe se você crê em Cristo ou não. Isso nos leva ao segundo ponto. Se eu creio em Cristo, eu também tenho o quê? O testemunho interno do Espírito Santo. Romanos 8, de 14 a 17 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha o versículo 16. O Espírito, o próprio Espírito, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo confirma no seu coração, confirma no seu espírito que você é o filho de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Qualquer coisa nesse mundo não é nada perto do que está preparado para mim e para você. E isso o Espírito Santo nos testifica. Você sabe no seu interior, você sabe no seu coração que você é um filho de Deus. O Espírito, ele nos afofa, ele nos aquece, ele nos inflama, ele nos incendeia. O Espírito Santo nos fornece um testemunho que acontece dentro de nós. No domingo passado, o irmão Paulo pregando aqui, falou sobre os discípulos lá no caminho de Emaús. E quando os discípulos lá no caminho de Emaús chegam na cidade de Emaús, depois de 11, 12 quilômetros, conversando com o próprio Cristo, sem entender que Jesus estava ali com eles, o que eles dizem? Não ardia no nosso coração enquanto ouvíamos a sua voz, enquanto ouvíamos a sua explicação sobre os textos? Olha o Espírito Santo aí, gente. Não arde o nosso coração quando nós estamos falando do Senhor, quando nós estamos mostrando, anunciando, adorando, servindo, buscando, não arde o seu coração? Olha o Espírito Santo afirmando que você é do Senhor. Assim como o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, Ele nos dá a certeza da nossa salvação, Ele nos dá a certeza de que a palavra de Deus é a palavra da verdade. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos estudando a Bíblia, sabemos que isto aqui, que este livro, é a voz de Deus para nós. Por que nós temos tanta certeza disso? Porque o Espírito Santo é o autor do livro. É o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que nos direciona e que nos mostra: ouça a minha voz, ouça a minha voz. O Espírito Santo está diretamente envolvido com a palavra de Deus. Ele nos liga ao testemunho do Espírito que nos dá a certeza da salvação. Um outro ponto, a luta da carne contra o Espírito. Gálatas 5. 17, ali até o 22 vai falar do fruto do Espírito, mas eu quero ler o 17, que diz assim: porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguem fazer o que quer. Então, o fato de alguém experimentar lutas interiores contra as tentações mundanas é um sinal da graça de Deus na sua vida.
Você batalha com o pecado todos os dias. Isso quer dizer o quê? Que você foi tocado e purificado por Deus. Porque senão, quando vem as lutas do pecado, você não precisa lutar. Se você não é de Deus, você não vai precisar lutar. Porque você vai se sentir, está tudo bem, você vai se sentir no seu habitat natural em meio ao pecado. Mas agora quando, no dia a dia, a sua carne está lutando com o seu espírito, isso é um sinal de que o Senhor já te salvou, de que você está interessado no Senhor, não nas coisas deste mundo. Romanos 7,19 diz, pois o bem que quero não faço, mas sim o mal que eu quero, este eu pratico. A nossa natureza é já totalmente pecaminosa. Por isso que lutamos diariamente, temos que matar a carne todos os dias. O crente salvo enfrenta suas batalhas sabendo que é o Espírito Santo guerreando por ele. É o Espírito Santo conduzindo as suas ações, as suas atitudes. Todo o tempo resistindo às tentações desse mundo, pois o salvo não tem prazer nesse mundo, nem nas coisas deste mundo. Nós não nos satisfazemos mais com as coisas daqui. Isso é muito pouco. Isso não é nada. Todas as riquezas desse mundo, tudo dinheiro, todos os bens, aviões, lugares, tudo é mixaria perto do que o Senhor tem para nós. É algo inimaginável que o Senhor tem para nós. Por isso precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos permanecermos firmes contra as ciladas de Satanás. O quarto e último testemunho da salvação é o desejo de se engajar em boas obras. Efésios 2,10 diz que nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Observe que o texto está dizendo que nós fomos salvos para praticarmos as boas obras, para realizarmos as boas obras, não pelas obras. Conseguiram entender a diferença? Ninguém é salvo por obra nenhuma. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. Mas o fato de sermos salvos em Cristo, por Cristo, isso nos faz o quê? Amar uns aos outros, que automaticamente vai me fazer ajudar aquele que está precisando. Não é isso? Os discípulos lá nos primeiros dias, passando por tantas perseguições, por tantas provações, eles se ajudavam. O irmãozinho lá está precisando de não sei o quê. Um vendia lá um carro, outro vendia uma casa, outro vendia não sei o quê. E está aqui o dinheiro, vamos lá, vamos se ajudar. É isso. Nós somos assim. O irmãozinho lá, o irmão André está precisando de não sei o quê. Opa, vamos lá mandar uma cesta básica para ele. Nós somos assim. Não é porque nós vamos ser salvos com isso, mas porque nós já somos salvos. Então nós vamos ter o desejo de se engajar em fazer as coisas. E é interessante que, se a luta da carne com o Espírito é algo invisível, né, que só o Espírito vê, então nós vamos ver que a luta externa é justamente, a evidência externa é o desejo de fazer as boas obras, é o desejo de se engajar nas boas obras. Então nós vamos ver que o cristão salvo, ele vai também ter a necessidade de ajudar o outro, de amar o próximo, de evangelizar. Ele vai ter o desejo de cuidar das coisas do Senhor, de zelar das coisas do Senhor. Vai ver uma coisa, uma coisa ali quebrada, vamos falar de pessoas, né? Um irmão necessitando de alguma coisa, ou lá na sua rua você vê um vizinho que o teto caiu, vamos lá, vamos ajudar. Mas ele não é da minha igreja, não importa. Ele é uma pessoa que Jesus ama e que morreu. E às vezes você vai lá ajudar lá um telhado que caiu, um muro que precisa ser levantado, de uma pessoa que não conhece Jesus, e a sua ajuda ali, o muro que você foi levantar, traz essa pessoa para Jesus. Nós precisamos entender nisso. Nós estamos engajados no crescimento da videira, que é a obra do Senhor. Então nós não podemos, nós de forma alguma, podemos deixar de nos engajar nas boas obras. E as boas obras não é só assistencialismo, não é só assistência social, mas é amar ao próximo. Um verdadeiro filho de Deus quer mostrar ao próximo todo esse amor,
todo esse afeto. E a fé nos leva a isso. Concluindo, meus irmãos, não há vida eterna nem certeza da salvação sem uma fé inabalável em Jesus Cristo. Fé essa que confessa, né, que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz por nossos pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou, hoje vivo está à direita do Pai para a glória de Deus. Temos a certeza da vida eterna quando temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e procuramos sinceramente obedecermos os mandamentos dEle. Não adianta falar que você crê em Deus, que você é crente, justificado, regenerado e não guarda os mandamentos do Senhor. Isso daí é papo furado. Temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai, amamos o Filho, amamos a presença do Espírito Santo e não o mundo. Não adianta vir com esse papinho também, não. Eu estou com o pezinho dentro e outro fora. Não. O pé dentro e fora já o meio é do maligno. Não adianta ficar em cima do muro, porque o muro é do cão. Ou você é, ou você não é. Ou amamos o mundo, ou amamos a Deus. Temos a certeza da vida eterna quando habitual e continuamente praticamos a justiça e não o pecado. A Bíblia nos diz que quem vive na prática do pecado é o diabo. Viver na prática do pecado é viver uma vida pecaminosa. Então, é saber o que é errado e continuar fazendo. Então, esse é do diabo. Esse não tem como ser salvo. Outra coisa, temos a certeza da vida eterna quando amamos os irmãos, mesmo os palmeirenses, né? Então a gente precisa entender isso. Quando amamos os irmãos, a Bíblia fala, vamos amar, vamos amar. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo vocês que estão aqui comigo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo vocês que estão comigo comendo 1 quilo de sal toda semana? Chorando junto, orando junto, rindo, tomando café ou tomando água. Então, o amor de Deus faz-nos amar uns aos outros. O que mais? Temos a certeza da vida eterna quando nos esforçamos para seguir o exemplo de Cristo e viver como Ele viveu. Como podemos ver isso? Os 4 evangelhos. Temos a certeza da vida eterna quando aceitamos e permanecemos na palavra de vida. Quando temos aqui o nosso manual de conduta, de regra, fé, prática, um manual de como ser pai, de como ser mãe, de como ser filho, de como ser chefe, de como ser funcionário, de como ser rei. Tudo está na palavra de Deus. Temos a certeza da vida eterna quando aceitamos e permanecemos em Cristo. Temos a certeza da vida eterna quando possuímos inabalável esperança pela volta de Jesus para nos levar para si mesmo. Como ansiamos a volta de Jesus. O crente que não anseia, que não deseja a volta de Cristo é um crente com defeito. É o crente que verdadeiramente não tem certeza da sua salvação. Porque o crente que tem certeza da salvação aguarda o Senhor. E vocês conhecem um monte de crentes, eu conheço vários crentes que não querem que Jesus volte agora para não atrapalhar os seus projetos, para não atrapalhar os seus negócios. O crente que tem a certeza da salvação, ele almeja, ele deseja a volta de Cristo para nos levar para si mesmo. Lucas 6,46 diz, né? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e pratica. Ele é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. A base da nossa salvação, a nossa salvação é a rocha. É Cristo, e a rocha ela é inabalável. A nossa fé, a nossa salvação está nele, por isso que devemos perseverar nele. Uma vez que perseveramos em Cristo, nada poderá nos separar do seu amor. A implicação prática do nosso entendimento desta doutrina, né, da doutrina da perseverança, da doutrina da nossa segurança em Cristo, é que podemos descansar seguros na certeza da nossa salvação, pois nada poderá nos separar do amor de Deus. Portanto, nós podemos nos alegrar
com esta perspectiva de que, se Jesus voltar agora, ou se nós sairmos aqui por esta porta e o Senhor nos chamar, ao abrir os olhos, nós o encontraremos e nós o veremos face a face. Glória a Deus! Se morrermos com Ele, viveremos. Se morrermos com Ele neste mundo, com Ele também ressuscitaremos, pois somos herdeiros. Que o Senhor prometeu, Ele nos entregará, Ele nos dará. Agora eu quero fechar com o seguinte, irmãos: não há espaço para insensibilidade, apatia, relaxo ou desprezo com este assunto. É questionável se aquele que alega que uma vez salvo para sempre é de fato convertido ou regenerado. Porque aquele que crê em Cristo, como nós lemos aqui, nada poderá nos separar do amor dele, isso é fato. Mas isso não nos dará direito de vivermos uma vida relaxada, desregrada, sem estarmos o tempo todo buscando ao Senhor. Me entenderam? É questionável isso. Então não caiam nisso. Somos salvos sim, pelo único método, único modo, que é a salvação em Jesus Cristo. Somente Ele nos salva. Mas devemos sim perseverarmos nele, buscarmos nele o nosso relacionamento. Lembra do casamento? Casamento, como que é o casamento? É os dois sempre juntos, né? No momento da corte é sempre se cortejando, é sempre namorando. Quando casam estão sempre juntos, é assim. Esse é o relacionamento com Deus. Estamos sempre juntos, estamos sempre nos conversando, estamos sempre ali dialogando, se questionando. É isso. Nós não podemos dizer, que uma vez salvo, eu fui salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Faça como diz Agostinho, ame a Deus, e aí sim faça o que você quiser. Porque uma vez que você ama a Deus, que você tem a certeza da sua salvação, você fará de tudo para estar com Ele, para alegrar o nosso Deus. A certeza da salvação é a convicção de que se é salvo. É a convicção de que se é cristão. Isso resulta das provas dadas pelo Espírito Santo e que Ele está atuando nas nossas vidas. Se a sua fé está em Jesus Cristo, não tenha dúvida, juntos estaremos com Ele na eternidade. Com certeza, não tenho dúvida disso. Amém? Coloque-se em pé que eu quero orar com você.